Pô, galera, pedir desculpa pra vocês aí, porque eu tinha postado a continuação desse vídeo, no primeiro vídeo lá que eu falo sobre o meu acidente, né? E na hora que eu olhei no YouTube tava aparecendo processamento concluído e eu postando tudo pelo celular e realmente não foi enviado o vídeo. E eu não entrei no YouTube esse fim de semana, no meu canal pelo menos, acabei não vendo que não foi postado, então eu tô aqui, acabei apagando tudo do telefone. E o vídeo, eu estou refazendo o vídeo agora para vocês, para explicar o que aconteceu. Então, como eu havia dito no primeiro vídeo, dia 29 de março eu sofri um acidente de moto e tal. Eu fiquei internado por 20 e poucos dias, quase um mês, esperando essa cirurgia. Tive lesão na clavícula desse lado de cá, foi uma fratura, e desse lado de cá eu tive uma lesão no tendão, e foi uma luxação grau máximo na clavícula. Aqui foi colocado um fio de nylon com uma placa que endireitou a clavícula no lugar. Meu braço já está bom, como eu havia, resumindo o que eu havia dito no outro vídeo, também nem lembro se eu falei. E desse lado de cá foi colocado um pino. Mas o que aconteceu? Essa cirurgia tinha que ter sido feita às pressas. Porque eu não lembro se eu expliquei no outro vídeo. Na articulação acromoclavicular ali, como qualquer outra articulação, o ombro, na verdade, ele é distinto de três articulações, ou quatro, se eu não me engano agora, só que porém uma na literatura não é considerada nem articulação, que é a articulação da escápula, tá? Por quê? Porque ela é sustentada não por tendões, e sim por músculos internos de rotação, como o romboide, os músculos de manguito rotador e tal. Então ela não é considerada na literatura tanto uma articulação por essa característica de não ser sustentada por tendão. Voltando ao lance do tendão, dentro da cavidade da articulação, a gente tem a acromoclavicular que permite você fazer esse tipo de rotação no ombro. Veja como meu braço está fino, tá? Tô totalmente acabado em matéria de volume muscular. Mas eu sei que eu recupero rápido depois quando eu voltar. Esse lado direito tá bom, já esse lado aqui não, por causa do que eu vou explicar para vocês. Essa cirurgia tinha que ter sido feita às pressas, pois como eu estava falando para vocês, a gente tem a articulação acromoclavicular ali, dentro da articulação a gente tem o líquido sinovial que lubrifica o tendão. O tendão é um tecido elástico, tá? E ele vai tendo dano cicatricial conforme você não cuida desse tendão logo em seguida, por causa da diminuição desse líquido sinovial quando rompe ou tem uma luxação na articulação. O que acontece? Vou mostrar para vocês o que aconteceu. Olha o pino que foi colocado no meu ombro. Vocês estão vendo? Que está meio inflamado aqui, ó. E o pino está saindo para fora da articulação. O que do que eu conheço, um pouco de ortopedia, por causa de anatomia que eu conheço, eu imagino que seja. Como essa cirurgia tinha que ter sido feita mais às pressas, o pessoal demorou quase um mês para fazer essa cirurgia, o tendão perdeu elasticidade e perdeu a capacidade de se esticar por causa dessa perda de líquido sinovial. Quanto mais tempo demora para fazer a cirurgia, mais difícil é a cirurgia e mais difícil é de ficar bom o resultado. Por quê? Imagine que o meu tronco está aqui, ó. Essa mão aqui é meu tronco, tá? Aliás, é o meu ombro, aqui é meu tronco e aqui é a articulação da clavícula. O tendão, quando ele vai perdendo elasticidade, vamos supor que aqui foi colocado o pino na articulação. Ele vai puxando o braço e o ombro para perto da caixa torácica e o pino vai fazendo isso, ó, saindo para fora, porque o tendão, o músculo vai ficando encurtado aqui para dentro, assim, ele vai fazendo esse posicionamento, perde elasticidade. Então eu imagino que o que aconteceu, porque quando eu saí da cirurgia não estava desse jeito, eu imagino que o que tem acontecido foi justamente isso. Como o tecido do tendão foi perdendo a elasticidade porque foi demorado para fazer a cirurgia, ele foi encurtando esse ombro para próximo da parte proximal aqui da caixa torácica
entendeu? E isso foi fazendo com que o pino fosse sendo esticado para fora, quase perfurando a pele ou a musculatura, que eu não sei direito aonde está isso aqui colocado, tá? Eu imagino que tenha sido colocado em cima da articulação para poder manter o tendão recuperando ali. E o que aconteceu? O tendão perdeu elasticidade, foi puxando, conforme ele foi colando de novo, né? Foi puxando essa articulação para próximo da caixa torácica, aqui na lateral, né? Na parte proximal aqui, na verdade, daqui próximo até o Nossa, me fugiu o nome da musculatura daqui, cara. É brincadeira, eu tô meio lesado ainda. E isso fez com que o pino fosse sendo... na verdade, o ombro foi puxando para dentro, não foi o pino que foi saindo para fora. E isso fez com que eu falei para vocês. O ombro sendo puxado para próximo, para dentro, o pino... Ó, minha mão tá parada aqui, mas o ombro está sendo mexido. Começa a aparecer mais ou menos esse movimento. Coisas que eu quero deixar claro para vocês. Falaram para mim bobagem no meu Facebook que eu tinha começado a namorar. Vou explicar uma coisa para os senhores, tá? Eu não vou mais para Estados Unidos porque eu não tenho nem condições de trabalhar no que eu ia trabalhar enquanto eu não resolver esse problema do meu ombro. O que aconteceu, gente? Esse acidente foi uma lição de vida para mim. Eu não estou em momento algum achando ruim o que aconteceu comigo, porque me mostrou muitas coisas na vida, coisas que eu vinha fazendo de errado, pessoas erradas que eu vinha dando valor, pessoas erradas que eu estava andando. E o que acontece? Você percebe quem realmente está do seu lado, quem realmente é importante, quando você está na merda. Eu conheci a minha namorada na semana do meu acidente. Eu havia saído com ela um fim de semana antes. E o engraçado, gente, é que a única pessoa que me visitou no hospital, fora minha mãe, ou minha avó, ou minha família, né? Foi a minha namorada. Que no começo, na verdade, nem era minha namorada. Era apenas uma menina que eu estava começando a ficar com ela. Só que essa menina deu muito valor para mim. Entendeu? Ela não ligou se eu perdi o meu shape, ou se eu ia perder o meu emprego, se eu perdi a minha moto. Ela simplesmente foi lá, se dedicou a me ajudar. Até banho em mim ela ajudou a dar, cara. Sem eu ter tido nenhum tipo de relacionamento mais íntimo com ela. Ela realmente é uma pessoa que eu realmente aprendi a admirar muito, gostar muito, e me ensinou muita coisa na vida junto com esse acidente. E é uma frase que meu pai falava que eu uso para minha vida, que sorte ou azar depende do que vem depois. O que acontece? Uma cagadinha dessa do hospital pode provocar um processo muito grande no hospital e gerar uma ação até, digamos, até milionária, dependendo do dano que isso me causar. Por exemplo, perca de mobilidade e impedimento de realizar alguns trabalhos que eu fazia. A culpa é minha? Não. A culpa foi do hospital, que não teve capacidade intelectual e médica de analisar isso e me operar às pressas. Então eu não estou ligando, cara. Eu estou cagando e andando. Se o hospital vai ser prejudicado, caso eu mova uma ação contra o hospital, e isso me traga algum benefício, nem que seja material, para o caso do problema que o hospital me causou. Eu pedi para o hospital me mandar para casa, porque na época eu estava conseguindo movimentar, usando os braços, apesar da dor que eu sentia, me mandar para casa para esperar a cirurgia em casa. Com uma semana que eu fiquei parado, porque eu não era registrado no meu trabalho e eu estava com medo de perder o trabalho. Eles disseram que era impossível de fazer isso. Quase 25 dias depois, eles me mandaram para casa numa sexta-feira, para eu voltar na segunda para poder operar. Aí eu critiquei a atitude do hospital e perguntei o porquê que eles não fizeram isso, porque eu já havia perdido o meu emprego, né? Porque eu não estava indo trabalhar. Então, quer dizer, cadê a capacidade e a competência da administração do hospital de analisar que eles poderiam me causar um problema físico, um problema psicológico e um problema financeiro, porque eu não consigo trabalhar e na época eu poderia ter ido trabalhar, porque a minha função de vigilante é simplesmente, cara, se entrar alguém eu chamo a polícia.
no local. Tem necessidade de eu ficar dando tiro e enfrentando bandido. Então, o que acontece? O hospital me causou um problema, só que esse problema pode ter trazido uma solução, até, digamos assim, uma independência financeira muito boa para a minha vida. Então, o que eu sempre digo, como meu pai dizia, sorte ou azar depende do que vem depois. E o engraçado, mais de tudo, é que eu falei que eu estou dando muito valor nessa pessoa que eu conheci, pela dedicação que ela teve por mim, e eu nunca paro para nada. Eu simplesmente monto na minha moto e vou direto pro meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalhava à noite. E eu sempre faço o mesmo caminho, cara. E naquele dia, eu lembro que eu parei por 30 segundos na metade do caminho para mandar uma mensagem para minha namorada agora, que é a minha namorada agora. Uma mensagem para ela. E esses 30 segundos, para vocês verem como a vida é engraçada, pode ter sido a diferença entre eu não ter sofrido o acidente, mas também pode ter sido a diferença entre aquela van na qual furou o sinal vermelho e eu bati de frente com ela. Na verdade, eu bati na lateral da van. Às vezes esses 30 segundos poderia ter sido a diferença dessa van ter passado por cima de mim, porque ela estava numa velocidade muito maior do que eu não corro de moto. Às vezes eu bati e apenas quebrei os dois ombros, ou quebrei esse lado e tive uma luxação nesse. Mas se eu tivesse atravessado o semáforo e a van tivesse batido na minha lateral, que seria o contrário, ela poderia ter passado por cima de mim. Tá? Para quem não sabe, isso aqui é uma cicatriz, ó, que o capacete na hora não estava muito bem preso e a correia do capacete me fez um corte aqui no pescoço, um rasgo. E o hospital nenhum ponto me deu na época que aconteceu isso. Eu passei quase uma semana com isso aqui sangrando, da vez que eu ia lavar, porque tirava o curativo, e eles não me deram um ponto. O médico achou que não era necessário, só que o médico nem viu, né? O médico nem foi lá. Os enfermeiros do hospital de base aqui de São José do Rio Preto, nada a reclamar deles, excelente trabalho, dedicação 120%, mas tem coisas que eles só podem fazer com ordem médica. Então, pessoal, isso fica sirva de lição para duas coisas. Moto é uma coisa muito complicada, o para-choque é a gente. Moto, se você cair sozinho, parar no semáforo, no mínimo um ralado ou até quebrar um pulso, você pode quebrar. Então, será que a economia vale tanto a nossa vida? Sim, porque eu não fiz nada de errado, cara. Entendeu? Não fiz nada de errado. Às vezes poderia estar prestando um pouquinho mais de atenção, mas, poxa, a gente tem que dirigir pra gente e pros outros, é complicado, né? E a hora que era num horário sem trânsito, cara, era 9h30 da noite, tava a 3 quarteirões do meu trabalho. Amizade, rede social, principalmente amizade, tomem cuidado com a amizade, tá? Tomem cuidado com quem vocês consideram seus amigos. E isso me aproximou muito mais da minha família, eu passei a dar muito mais valor para minha mãe, para minha avó, para minha tia que me ajudou, entendeu? Não tenho vergonha de falar que tive que... A minha avó e a minha tia tiveram que me dar banho, tá? Porque eu fiquei um mês praticamente deitado numa cama, com dor, sabe? Com bastante dor. Quando eu fui operar, que eu vim para casa na sexta-feira, os médicos me mandaram para casa, eu voltei na segunda, 6 horas da manhã, que foi o horário que eles marcaram, eu fui entrar na sala de cirurgia 4h30 da tarde, não me deram um dipirona para dor lá. Então o hospital vai ter que arcar com as consequências disso. Isso pode, querendo ou não, gerar algo benéfico financeiramente para mim. Dependendo, eu vou agora atrás de uma segunda opinião disso aqui, de como foi feita essa cirurgia, se foi feito corretamente. Pelo que eu já vi com outros especialistas, isso tinha que ter sido operado às pressas realmente. Eu não estou falando aqui da boca para fora, um especialista aqui da minha cidade me falou isso. Ah, você vai ser malandro, então você vai querer arrancar dinheiro dos outros. Não, eu quero que é direito meu. Se isso me causou algum problema, eu vou sim atrás, tá? Porque as borrachas sempre estouram do lado mais fraco. E geralmente o lado mais fraco sempre sou eu. Eu cansei disso. Não vou mais admitir esse tipo de coisa na minha vida, por querer ser bonzinho, tá? Agora eu vou ser justo. E então... sorte ou azar, depende do que vem depois. O shape a gente recupera, coisa de 1 mês e meio,
Eu estou no shape que eu estava antes de eu sofrer o acidente. Agora, o que isso vai gerar de benefício ou prejuízo para mim, sorte ou azar, depende do que vem depois. Então, tá aí. Espero que esse vídeo sirva de alguma forma para abrir os olhos de vocês, pelo menos em relação ao que realmente tem valor nessa vida. Obrigado.